Gênesis 18, 26 ao 21, texto da palavra do nosso Deus, e que nos fala assim: Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene e seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim, e se assim não for, sabê-lo-ei. Que Deus abençoe esse texto, meus irmãos, que nós lemos para a nossa edificação, e que o nosso Deus nos dirija neste momento, aclarando as nossas mentes e o nosso coração. Meus irmãos, em um momento muito particular da vida, podemos dizer, de Isabel, esposa de Zacarias, mãe de João Batista, quando ela ainda grávida de João Batista, ele ali com os seus 6 meses de gestação, Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, resolve visitá-la. E foi algo espetacular, algo extremamente grandioso esta visita, porque diz que Maria, de poucos dias, grávida do menino Jesus dentro de si, e ela, ao chegar na casa ali de Isabel grávida, 6 meses, do menino João Batista, diz que quando ela chega, o próprio menino João Batista mexe, e diz-nos o texto, mexe com força, dando-nos a entender, e ali é explicado que ele fica alegre com a presença do Senhor do Universo. E não somente a criança no ventre, quanto a própria Isabel, ela recebe esse privilégio, e diz que o Espírito Santo a toma, de maneira que ela fala coisas que glorificam grandemente o Senhor Jesus. Olha que honra é eu receber o meu Senhor, a mãe do meu Senhor. Que honra! É uma honra mesmo. Não são para muitas pessoas que o Filho de Deus, o Senhor do Universo, vem visitar e trazer grande alegria e grande transformação realmente. E de tal maneira isto é uma verdade, que poucas pessoas tiveram esse privilégio do próprio Senhor vir. E de uma certa maneira, como veremos no texto, meus irmãos, esse texto que lemos aqui, ele nos ajuda a entender que sim, o Senhor Deus, e particularmente o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, foi com 2 anjos visitar a Abraão. E é exatamente esse verso 16 que nos ajuda a entender o quão grande foi essa honra do Senhor Deus visitar a Abraão. Ele acolhe, ele recebe, e o verso 16, portanto, nos diz assim, que tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Em primeiro lugar, houve uma grande honra, porque o Senhor veio visitar, o Senhor se fez presente ali, na casa, naquele momento, vamos dizer, naquela região onde ele estava com a sua tenda armada, com todos os seus servos, os seus animais ali. Naquele momento, o Senhor Deus com 2 anjos aparecem.
E o capítulo 18, no seu início, diz exatamente isso, que apareceu o Senhor a Abraão, lá nos carvalhais de Mamre, quando estava sentado na entrada, ele ali da tenda, no maior calor do dia. Ele era o calor muito forte, e era o momento então em que eles paravam das suas atividades. Os pastores então se recolhiam, ficavam à sombra das árvores, porque era muito intenso, muito provavelmente período muito próximo, vamos dizer, do nosso almoço, meio-dia, quando o sol está mais forte, no maior calor do dia, e eles estavam ali descansando, porque pastorear e levar o rebanho nesse calor judiava dos animais, judiava dos pastores. E ele ali então, ele avistou, e diz o verso 2, que ele levantou-se, os olhos, ele viu três homens que estavam vindo, estavam de pé, de frente dele. Diz que ele viu, ele correu, ele se prostrou ao encontro deles ali, e disse: Senhor meu, se eu acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, fique. Ele estava recebendo, estava recepcionando, sendo, vamos dizer, procurando ser o melhor, trazer a melhor hospitalidade possível. E então ele diz: olha, traga-se água, um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo, pois seguireis avante, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. É exatamente isto, meus irmãos. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele é um único Deus, mas que nós chamamos de economia, na maneira como Ele age. Ele tem se manifestado como Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho para realizar a obra de salvação, e o Espírito Santo abre os corações e conduz as atenções para o Senhor Jesus, para que Ele realmente seja, e como é, o Salvador. E ninguém vai ao Pai senão por Ele, é somente dele. Então o Pai envia o Filho, é um grande missionário que envia o seu próprio Filho, e o Espírito Santo conduz os eleitos para olhar para Cristo e se arrepender e crer em Cristo. E isto, meus irmãos, cremos então que a segunda pessoa da Trindade veio naquilo que nós chamamos na teologia de teofania. Em algum aspecto ele veio em forma visível, e diz que vieram três homens, e diz-nos o texto inicialmente: veio o Senhor. Não era simplesmente como representante, era o Senhor. E de tal maneira que isso fica mais forte e evidente, que tendo eles levantado dali, aqueles homens foram recebidos muito bem por Abraão, e depois eles estavam dirigindo-se para Sodoma e Gomorra, e continuando nessa maneira tão cortês de recebê-los, Abraão então os encaminha, vai andando com eles em direção até certo ponto para encaminhar. E então o verso 17 nos diz: disse o Senhor. E aí ele vai falar com o Senhor, mas aqueles homens, e particularmente os três, mas o Senhor falou com ele, foi o Senhor, um deles falou com ele. E isso, meus irmãos, ajuda-nos a entender algo muito importante para nós. O Senhor Deus tem visitado o seu povo, Ele tem se feito presente, aqui com Abraão muitos anos, séculos antes de Moisés, Ele já recebeu esse privilégio. Moisés também, dentre os poucos, recebeu também isso, na teofania que é dito o anjo do Senhor, e o A ali é maiúsculo, fazendo uma referência à segunda pessoa da Trindade, assim como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que eram três, mas encontraram o quê? 4, e um era como um Deus, era o Filho de Deus, que guarda, que livra. Aqui também, meus irmãos, isso estava acontecendo,
mas para apontar para o verdadeiro, agora encarnado Senhor Jesus. E ali quando Deus fala com Moisés, manda o anjo falar com Moisés: não temas, José, de receber a sua mulher, a sua noiva, ela está grávida e você está preocupado, mas nós não tivemos relacionamento, como que ela pode estar? Diz que ele guardava isso, ele não trazia má fama para ela, ele guardava essas coisas, aguardando também tempo para ver se entendia, se alguma coisa acontecia, e o Senhor fez acontecer. O anjo falou: o que vem nascido dela é do Espírito Santo, não temas recebê-la. E ao texto então de Mateus capítulo 1, logo ao final vai dizer que não apenas ele deveria ter o nome de Jesus, mas também de Emanuel, o que quer dizer o quê? Deus conosco. Ele veio em pessoa, ele se encarnou. Agora não era tão somente a segunda pessoa não vindo em carne, mais do que isso, sim, é a segunda pessoa agora em carne e osso, aqui assumindo. Ele nasceu, ele cresceu, ele veio e iniciou o seu ministério, era o próprio Senhor Jesus. Agora ele definitivamente, porque depois aqui o próprio Filho de Deus vindo na forma, aparência de ser humano, na figura humana, depois ele some, nunca mais ele vem assim, desse jeito. Nunca mais ele vem assim, desse jeito, mas para Abraão ele veio. Isso mostra, meus irmãos, a importância que tem o Senhor Deus. Ele vai desenvolvendo a proclamação do Evangelho, vai anunciando o Filho de Deus ainda no Velho Testamento. Toda a Bíblia, ela é evangelística, do começo ao fim. O Velho Testamento fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele vem visitar, ele vem trazer alento, ele vem mostrar o quão grande ele é, e ele tem uma aliança. É o Senhor, é aquele que tem uma aliança com o seu povo. Ele tinha uma aliança com Abraão, assim como nós temos aliança com Deus através de Cristo. É exatamente o Filho que vem mostrar essa aliança, visitando, porque um dia ele visitaria mesmo, ele mostraria que ele é verdadeiro homem, nascido de mulher, encarnado, e cresceu, morreu e ressuscitou para representar-nos. E isso, meus irmãos, ajuda a entender essa importância da vinda dele, a importância da visitação. A visitação, o ministério de visitação é um ministério muito importante, de tal maneira, meus irmãos, que quando nós vamos olhar para o Novo Testamento, ele nos remete a exatamente esse capítulo 18 que nós lemos aqui, e que ele nos fala no verso 1 e 2, lá em Hebreus. Ele diz assim no capítulo 13, o último capítulo, diz: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as sem o saber, acolheram quem? Anjos. Acolheram quem? Anjos. Isso é uma referência a esse texto de Gênesis 18, que ele recebeu anjos sem saber, porque eles vieram na figura humana, não com duas asas, cobriu o rosto, com duas os pés e com duas voavam, não, mas na figura humana. E então entendia num certo sentido que eram homens. Ele acolhe e dá água para lavar os pés, água para beber, dá comida, dá pousada, abriga, descansa debaixo da árvore. Ele faz de tudo para bem receber, e é exatamente isso que o texto está falando. Olha, seja constante o amor fraternal, mesmo não sabendo, recebe, e particularmente aqueles que são mensageiros da palavra, porque a palavra anjo significa exatamente mensageiros do Senhor Deus. Esses sim devem ser acolhidos, bem recebidos, e recebidos porque eles são instrumentos de Deus, mensageiros. Ele recebeu todos eles, até como que imaginando serem todos anjos ali, mas um era um diferenciado, era o que falava com ele de modo todo particular. Esse ministério de visitação, meus irmãos, é algo importantíssimo, de tal maneira que o próprio Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, não somente os 12, os 70, ele foi enviou vários. Ele deu orientações dizendo: olha, vocês vão, curem, façam as obras, os sinais, e anuncie que o reino de Deus está próximo, para que se arrependam.
e você vai, e quando você for, as pessoas, vocês não levem alforja, não levem, e vocês fiquem aonde eles te receberem, e vocês tragam a paz que vem do Senhor para aquele lugar, para aquela família, para aquela casa. E se eles acolherem essa paz, a paz que vem do Senhor, vai ficar naquela casa, vai abençoar aquela casa. Mas também se eles não receberem, você até sacode o pé, como juízo, porque não receberam aqueles que representam a mensagem de Deus, a mensagem de salvação, desprezando, menosprezando, não dando a devida importância. E de certa maneira, como que nós lembrando lá no Evangelho de Lucas, das duas irmãs, Marta e Maria. De fato, Maria era a que era mais, vamos dizer, a que tinha a liderança, né? Talvez fosse a mais velha, tivesse a liderança. Ela vendo Jesus ali na cidade de Betânia, a casa delas ali, ela chama Jesus para acolher em sua casa. Mas ela acolheu talvez para comer, acolheu para pousar, para dormir, mas o Senhor queria mais. E na verdade ele estava ali oferecendo mais, ofereceria muito mais. Não era apenas a presença dele ali, ele queria mais. Portanto, meus irmãos, nós começamos a entender que a vinda desses três homens aqui, que na verdade não eram seres humanos, mas em figura humana, eram mensageiros do próprio Deus. E Abraão foi extremamente abençoado, foi honrado com isso. Poucos, como mencionamos, tiveram esse privilégio de ter a presença, a visita, porque o Senhor Deus quer visitar o povo. Ele quer acompanhar, Ele quer falar das palavras inefáveis, Ele quer fortalecer as pessoas, Ele quer tirar a cegueira, Ele quer animar as pessoas, Ele quer isto, e Ele vem exatamente, e Abraão acolhe muito bem. Este é o capítulo 18, porque o capítulo 19, quando eles vão para Sodoma e Gomorra, havia também o sobrinho Ló ali, que também quando vieram esses dois anjos, eles acolheu tão bem quanto Abraão, o seu tio, e recebeu muito bem. Ló sim recebeu, mas os habitantes de lá não, eles eram péssimos hospedeiros. Eles desonravam, de tal maneira que foram esses dois anjos, e eles aparecem ali, homens como que filhos de Belial, podemos dizer filhos do diabo, de Satanás, de tal maneira que eles, sabendo que entraram dois homens, eles batem ali e diz: Ló, traz esses homens para fora para nós abusarmos deles. E Ló: não, por favor, isso não, são hóspedes, temos que cuidar bem. Isso era a cultura, receber bem, cuidar deles. Não podemos isso de forma alguma. E eles: mas como você está querendo ser juiz de nós? É estrangeiro, e agora está querendo ditar as normas. Nós vamos fazer mal para eles e pior para vocês. E diz que os anjos fez com que eles ficassem cegos, e começou a apressar Ló para sair dali, porque todo mundo ali padeceria a destruição. Meus irmãos, mostra que esse povo era um povo que desprezava o Senhor Deus, era um povo que não se importava. E nós vimos em Hebreus que devemos ter constante o amor fraternal. Mesmo sem saber se são anjos ou não, Ele acolheu. Mesmo sem nós talvez termos intimidade com os servos de Deus, nós podemos acolhê-los. E nós podemos acolher esse ministério desses mensageiros, seja de perto, seja que vão para longe, missionários que vão para longe, que vão para cidades médias ou locais, países não tão longe assim. Nós podemos receber, nós podemos envolver, porque eles estavam acolhendo, tinham ali, eles davam comida, davam repouso, eles estavam investindo no ministério. Essa que é a ideia.
E é por isso que eles acolhiam, e Jesus falou, quando vocês forem fazer o trabalho evangelístico, o trabalho missionário, vocês vão para esses lugares e as pessoas vão te receber, vocês não se preocupem, elas vão, muitas não vão, mas muitas outras vão. Então é um envolvimento missionário, é um envolvimento missionário para que eles sejam bem acolhidos, eles saibam que tem gente que se importa com ele, que cuida deles e que dá sustento para eles darem continuidade, continuarem a serem aqueles ministros, aqueles anjos, figuradamente falando, que trazem a mensagem do céu para o povo, mensagem de salvação, mas se não recebessem, era mensagem de condenação. Mas o fato é que veio a visita, o ministério de visita. Quem visita deve compreender que você pode e deve visitar muito. Eu me programei para esse mês no mínimo de 10 a 15 visitas. Estou perto. Já foram 7. Porque Deus quer que os seus servos visitem as pessoas. Cada um de nós pode colocar um propósito no coração de visitar e visitar. Visitar. Porque cada um é mensageiro do Senhor. Ele diz, ide, fazei discípulos, ide, visitai. Diz que a igreja, ela recebia, muitas vezes, algumas casas recebiam a igreja na sua casa. As igrejas eram nas casas, o povo se congregava nas casas. Então era um local onde as pessoas iam, eram nas casas que iam. Foi na casa daquele carcereiro que Paulo falou, olha, que devo fazer? Crer no Senhor e será salvo tu e tua casa. Ele levou para a própria casa lá o carcereiro e cuidou das costas todas feridas. Ele foi ali, foi recebido muito bem, e ali ele batizou, foi batizado toda a família, todos ali creram e foram batizados. Então ele tinha essa visão e ele foi recebido, e isso é daqui algo importante, meus irmãos. Porque o visitador é o que fala, é o que anima, é o que traz a palavra, é o que traz o consolo, traz o direcionamento da palavra. E é este ponto, meus irmãos, que o versos 18 a 17 a 19 nos ajuda a entender o privilégio da presença, da visitação, mas também o privilégio da palavra que foi ministrada ali. Diz o verso 17, disse, ou seja, falou, comunicou o Senhor, eu vou ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Ele tinha planos, ele então falou, ele trouxe uma palavra, e é uma palavra, vamos dizer que palavra profética, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação, uma poderosa nação, coisa que aconteceria muito depois, porque ele era família pequena, só ele e Sara, e depois nasceu um único filho. Mas depois viria Isaac, depois Jacó, e de Jacó, sim, aí foi aumentando as 12 tribos de Israel, que é Jacó com o nome mudado. Ele diz, olha, porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenho falado a seu respeito. Então ele estava falando de uma palavra que ia acontecer muito, muito, muito tempo depois. Muitos outros viriam a ser filhos de Abraão, e podemos dizer que de certa maneira sim, nós somos filhos de Abraão. Paulo aos Gálatas diz que os filhos de Abraão são os que creem pela fé, e esses são os filhos de Abraão, que pela fé também creia. A mesma fé que salva um do Novo Testamento é a que salva do Velho Testamento, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Abraão teve fé, e pela fé ele teve um filho com 100 anos, algo impossível. A sua esposa era estéril, também impossível, e não importa, o Senhor realizou isso, e eu vou esconder, eu escolhi o Senhor Jesus. Quando ele fala, eu sou a videira, vós sois o ramo, ele fala também, já eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigo.
é um amigo que tem uma palavra, é o amigo que se interessa em ouvir, falar e o outro ouvir, e há uma interação, de um fala, aí a pessoa ouve com atenção, e a outra também agora ouve e recebe com atenção, e vai tendo essa interação, e aqui o Senhor Deus está falando, certamente é uma palavra elevada, porque Ele mesmo diz em Isaías 55, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, os meus caminhos são mais altos do que o vosso, e certamente a palavra, porque Ele diz, e a minha palavra prosperará naquilo que a designei, é uma palavra que sempre cumpre o que Deus designa. E observe, meus irmãos, que Ele vai trazer essa palavra, a visita, a presença dEle, não é apenas algo que Ele está ali, sim, Ele está aí, Ele é bem recebido, mas Ele não apenas está, Ele está falando, Ele está trazendo uma palavra essa que podemos dizer que Ele falava de coisas que viriam muito tempo depois, muito tempo, mas viria. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, 16, 17, ele fala da importância da palavra, da Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é capacitadora, ela corrige, repreende, ela anima, ela ensina, ela tem múltiplas funções, e o Senhor Deus estava falando isso para fortalecê-lo, para dar entendimento de que o Senhor estava cuidando, o Senhor tinha intimidade. E é importante nós olharmos não apenas para o texto, mas o anterior e também o posterior, porque nós já tivemos oportunidade de ver que o Senhor está trabalhando pouco a pouco, como pondo um fogo no ouro para depurá-lo e torná-lo mais puro e brilhante, né? De tal maneira que no início, quando Deus chama e havia fome, Ele veio para a região do Negueb, onde era deserto e tinha seca e havia muita morte, muita fome, Ele vai para o Egito, mas Ele tinha os seus medos, e Ele tinha medo de morrer pela mão dos homens. E então Ele conta uma mentira, Ele diz que Sara era irmã, mas acima de irmã era esposa, Ele não podia omitir isso, Ele mentiu. E mesmo mentindo, ele não morreu. O faraó descobriu, o Senhor fez que ele soubesse pelas pragas que enviou. Ele chama e repreende a Abraão pela mentira, mas ele repreende, mas ele não tira a vida. E ele manda homens cuidar para que ele saia em segurança, e põe como que um exército de um lado e de outro, ele sai em segurança do Egito e ele segue. E Deus está mostrando essa intimidade para ele aqui, meus irmãos, porque algo parecido ele teria medo de novo mais à frente, agora com os filisteus, não com os egípcios, mas agora com os filisteus, com o tal do Abimeleque, um deles, no filisteu chamado Abimeleque, e de tal maneira que ele faz a mesma coisa, ele tem medo, e o Senhor está mostrando, não tenha medo, eu sou próximo, eu sou Deus de perto, eu estou aqui na sua presença, e eu tenho uma palavra para falar, que você vai ser conduzido, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você precisa confiar, Abraão, precisa confiar, e é por isso que ele está mostrando a sua intimidade. Ele não está tratando apenas como servo, ocultarei, não, eu vou tratá-lo como amigo, porque o amigo fala das coisas maiores que os conservo talvez não trataria, mas com o amigo fala, abre o coração, aponta os horizontes e mostra coisas tão grandiosas como ele estava mostrando aqui, que seria pai realmente de multidão, como as estrelas no céu em número elevadíssimo. E isso, meus irmãos, mostra o privilégio de estar ali. Nós falamos de Marta, lembramos de Marta e Maria, e quão importante é a palavra, de tal maneira que Marta recebe, nós lembramos que ela recebeu, então dando pousada, dando alimento, sustentando, e isso é muito importante, mas há algo mais importante do que comida. Lembrando que o pecado que entrou no mundo foi por causa de comida, do fruto proibido. E que o Filho de Deus, quando tentado, a primeira tentação foi o quê? Transforma pedras em pães, e ele não caiu, mostrando que o segundo Adão é perfeito.
E ela estava preocupada com muitas coisas para fazer, e ela achando que Maria estava errada, quando na verdade era ela. E de tal maneira, Marta, tu está preocupada com muitas coisas. Está preocupada com aparência, deixar a casa arrumada, e é importante. Mas mais importante é não perder a oportunidade de receber o Filho de Deus e ouvir o que Ele tem para dizer. Porque isso é vida. Ele tem palavra de vida, de restauração, de direcionamento. A sua palavra é poderosíssima. Ela abre os corações mais endurecidos, como que foi o coração do apóstolo Paulo, antes Saulo, mas agora conhecido como Paulo. Ele era daquelas pessoas que odiavam os crentes, que matavam os crentes. Era aquele que talvez diria: eu nunca vou ser crente, não tem nem essa possibilidade, nem de pensar nisso. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tornou-se um crente, porque a palavra é poderosa. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és? Eu sou Cristo, a quem tu persegue. É uma palavra de poder, Ele é poderoso. E Maria recebeu, e ela falou, ela recebeu a boa parte. A instrução. Às vezes estamos preocupados com tanta coisa, meus irmãos, e no ministério de visitação nós não podemos preocupar com tantas essas coisas. Talvez vamos ficar embaraçados das pessoas virem nos visitar, porque talvez a casa não está tão bonita assim. Mas aqui o texto está falando de intimidade. Eu vou falar, eu não vou esconder, porque eu não estou apenas falando com um servo. Ele está tratando Abraão como amigo, e a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. E um amigo, meus irmãos, lava a louça. Vamos junto lavar aqui. Não, eu lavo, você faz isso daqui. Eu passo uma vassoura aqui, você faz isso daqui. Não, não se preocupa não. Tem umas roupas aqui, põe ela aqui, eu dobro, passo e tal, e faz isso. Mas a gente tem receio, nós achamos, o que as pessoas vão pensar? É a aparência. Porque o que verdadeiramente importa é o que está dentro do coração. E o dentro do coração está mostrando essa falha, está preocupado com a aparência. Porque de fato podemos trabalhar e tomar conta melhor das nossas coisas, do nosso carro, dos nossos estudos, de tudo que recebemos, do nosso corpo. Podemos e devemos cuidar de tudo que temos recebido, porque tudo recebemos da mão de Deus e isso não nos pertence, Cristo comprou. Devemos glorificar tudo que nos deu. Por isso que o salmista diz: e tudo que há em mim, bendigo o teu santo nome. Nós temos que aproveitar esses momentos, estar juntos e compartilhar e animar, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso, alegria, compartilhamento, intimidade, isso é amizade, isso é, seja constante o amor fraternal. E aí ele fala de hospitalidade. Isso precisa ser reativado nos nossos dias, em que não se resume a Marta, preocupada com muitas coisas, hoje também. Ah, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Lembre-se bem, todas as vezes que isso vira a sua mente, a palavra vai dirigir. A palavra vai dirigir. Não as coisas que tem por fazer, mas a palavra vai dirigir. Que na volta de Cristo Ele vai vir, de repente, muitos vão estar comprando, vendendo, casando e dando às pessoas em casamento. E quanto menos espera Ele, vem. Então, tem que aproveitar esta hora e não temos que estar tão envolvido com tantas coisas e esquecer o principal, perdendo de vista, como a mulher de Ló, preocupada com tantas coisas e acabou ficando para trás. Mas Abraão não. Abraão estava aproveitando aquilo. Então o ministério de visitação tem a sua importância, porque nós também não é reunir para fofocar, é reunir para falar das grandezas de Deus, é reunir para animar a pessoa na palavra. É para orientar a pessoa, admoestá-la na palavra. E não se reunir para qualquer motivo, e nenhum motivo injusto, mas o motivo certo, para fortalecer no Senhor. E de tal maneira que Abraão foi honrado. E por último, meus irmãos, essa visita que mostra a presença, mostra a palavra, mostra também a prova que Deus faria, porque diz-nos o texto que eles iam para Sodoma.
que iria fazer em Sodoma? O texto responde para nós, verso 20 e 21. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei de fato o que tem praticado, se corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Ele faz prova, ele faz um exame, ele vai pessoalmente analisar e ver se aqueles clamores. A gente sabe, oração é o modo geral de nós falarmos com Deus e apresentarmos o nosso diálogo, a nossa conversa com Ele em adoração. A súplica é a oração, mas é algo mais intenso do que a oração geral, é um pedido mais intenso, e o clamor, ele torna-se mais intenso, é uma súplica ainda muito maior, muito mais intensificada, porque é algo como que pedindo socorro. É algo como que alguém clamar, dá a ideia muitas vezes de gritar, de falar alto, porque há um desespero muito grande, e então clama ao Senhor. E eles estavam clamando, e o Senhor Deus expôs isso para Abraão, que o Senhor Deus ia fazer um julgamento, um juízo, uma prova, um exame, ia lá, porque estava subindo os clamores lá de Sodoma e Gomorra, e quando eu e você olhamos, nós precisamos distinguir bem, porque o apóstolo Paulo, quando ele estava em Atenas, ele viu ali uma idolatria imensa, muitos e muitos ídolos, e até encontrou um ídolo chamado ao Deus desconhecido. E ele aproveita essa oportunidade e fala: está vendo esse que não tem nem nome, vocês nem sabem o que é? Eu vou falar o que é. Este é o Deus, o que dá vida, respiração e tudo mais. É o Senhor de todas as coisas. E ali ele começa a falar do Evangelho. Vocês não conhecem, mas então ele vai expondo. Ele diz: eu vos vejo acentuadamente religiosos. Eram religiosos, mas adoravam ídolos. Deuses que não são, tem boca e não fala, olhos e não veem, mãos e não apalpam. Aqui, meus irmãos, também é só uma questão exterior. Eles oravam, clamavam, suplicavam, e isto aqui tem um problema muito sério, muito grave, meus irmãos, aqui. Porque nós sabemos que no capítulo 19, quando fala deles, eles eram homens de fato entregues à iniquidade, viviam pecado, e era grave, e se agravavam mais ainda. E as pessoas então buscavam seus deuses, e subiam também orações, clamores diante do Senhor Deus, de tal maneira que o Senhor ouviu e mandou os anjos lá para ver e fazer prova de se de fato era aquilo ou não, e tinha se multiplicado, tem se multiplicado, né? Com efeito, o clamor tem aumentado. Podemos imaginar que bênção, eram tão religiosos, mas só coisas externas, só aparência, só superficialidade, porque o seu pecado se tem agravado muito. Grave já é sério, e agravado muito é muito sério, tem se agravado muito. Eles falam do pecado, e este é o problema. Porque eles falam do pecado dos outros, eles falam: olha, fulano fez isso, me roubou. Ali era uma sociedade confusa, muito confusa mesmo. Olha, fulano fez isso, fulano matou, fulano isso e tal. Mas essa mesma pessoa fazia coisas pecaminosas, iníquas. Quando hoje nós vemos as autoridades serem pegas por Lava Jato, que já está em números elevadíssimos de casos e mais casos que estão desbaratando, a gente vê que são milhões e milhões que estão sendo tirados, surrupiados dos cofres públicos. Mas quando a gente olha para a população bem simples, até nas periferias, que quando cai um caminhão, por exemplo, da Coca-Cola ou tomba ali, o povo vai e toma e rouba e saqueia, são ladrões, saqueadores, porque não pode valer o dito popular em que diz o que? Achado não é roubado, mas está escrito Coca-Cola, você sabe que pertence a Coca-Cola, então você não pega da Coca-Cola, ele vai chamar alguém, vai trazer um caminhão e vai colocar a carga que está boa, aqui não está não, joga, dá um destino final. Então as pessoas falam do governo, mas elas falam do governo que falta fazer muita coisa, e falta fazer muita coisa, mas o problema é que ela só fala do problema porque ela vê o problema dos outros, mas ela não vê o problema dela, que ela joga um sofá no rio, é o que a gente passando por aqui encontra.
Se tivesse bom estado, dá para montar uma casa. É fogão, é sofá, é cadeira, põe pneu no carro. Olha, se tivesse bom, você montava a sua casa. Dava para montar uma casa. Este que é o problema. E é por isso que tinha se agravado. E quando chegaram lá, viram que era grave. Porque não havia mudança e arrependimento. Não havia confissão dos seus próprios pecados. A Bíblia diz, não julgueis, porque então vão ser o quê? Julgados. A Bíblia diz, tira a trave. Se você observar o pecado, então isso mostra que quem é fiel no muito também pode ser fiel no pouco. Você viu muito que roubaram lá em cima das autoridades, então tome conta. Você não tem poder de mexer com tanto valor, mas dentro do seu valor você pode cuidar. Valores pequenos, às vezes a pessoa dá um troco a mais. Aí você olha, quanto que é mesmo? Não é tanto? Você não deu mais? Olha, confere. Verdade. E a pessoa fica grata. Você toma, não importa o tamanho, importa que você sabe o que tem que fazer. E a pessoa, ela precisa primeiro cuidar da sua vida, precisa se arrepender, mudar, mas como não havia mudança, veio juízo sobre eles. A Bíblia ensina, e isso, meus irmãos, nas igrejas, e na nossa não é diferente, isso é muito positivo. Na liturgia nós colocamos momento de confissão de pecados. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Diz a Bíblia que não tem nenhum justo. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não tem nenhum justo, nenhum. Só Jesus, o Filho de Deus. E glória, porque sendo pecadores, ele veio no meio dos pecadores, ele não rejeitou os pecadores. Os fariseus rejeitavam, né? Diz o texto que eles rejeitavam as pessoas que eram conhecidas como pecadores para ele, mas Jesus foi e recebeu Maria, lá que lavou os pés do Senhor com bálsamo precioso, enxugou com seu cabelo, e ela era uma mulher de vida impura. Ela era uma mulher de vida impura. Mas Jesus perdoou. Ele perdoou. Ele veio para perdoar. Ele veio para sarar. Se eles viessem, começassem a reconhecer que aquilo que os outros estão fazendo precisa mudar. Às vezes é a pessoa que reclama do trânsito, mas quando vai buscar o filho ou vai levar os filhos, ela para em fila dupla. E sabe o que acontece? Aquilo que ela reclama do trânsito é aquilo que ela causa no trânsito. Causa trânsito. Não tem como, ninguém consegue fugir disso. É por isso que nós temos que olhar, é por isso que eles precisavam disso, e é por isso que Deus falou, olha, eu estou vendo todas as coisas e vou ver se de fato é assim. E quando Ele manda, Ele mostra isso. O capítulo 19 começa dizendo, ao anoitecer vieram os 2 anjos, que eram os 2 homens que saíram. Deus ficou ali, e diz o texto no verso 22 do capítulo 18, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e é na presença do Senhor que nós somos impactados a confrontar o nosso próprio pecado e nós confessarmos. Podemos lembrar, para encerrar, o profeta Isaías, no seu chamado no capítulo 6. Quando ele viu que anjos que são tão maiores e têm a sua pureza, são anjos santos, com 2 asas cobriam os olhos, com 2 pés e com 2 voavam. A pergunta é, por que cobriam os 2 com os olhos e 2 com os pés? Porque eles estavam diante do santo, do santo, do santíssimo, santíssimo, inigualável. É luz de luz, que eles sendo puros, anjos puros, não podem contemplar a face de Deus. Eles colocavam as asas nos olhos e nos pés. O nosso Deus não pode contemplar os nossos pés. Isso é desonroso para Ele. Cobramos os nossos pés, ainda que puros, anjos puros. E quando então Isaías se depara com esta cena diante da majestade, que a fumaça encheu aquele templo, ele disse,
ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Eu habito num povo de impuros lábios? Não tem disso. Mas aparece um anjo e purifica com a tenaz. O teu pecado foi perdoado. E aí agora ele é um outro homem. Porque o Senhor Deus diz: quem há de ir agora por mim? Quem há? Ele se prontifica: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora é um homem renovado, agora um homem com uma disposição de servir, porque agora ele está purificado do seu pecado. Agora ele está disposto a falar da palavra de Deus, anunciar a salvação, anunciar, ele diz que como é formoso os pés do que aqueles que anunciam a paz, vão para os montes e anunciam boas novas de salvação. Ele é este homem. E quando esses anjos chegaram lá, apenas quem ouviu essa palavra foi Ló. Até a esposa deixou e ficou para trás, mas Ló e as filhas foram salvas, mas aquela cidade não, eles rejeitaram, e então eles foram julgados. Eles queriam falar do erro de todo mundo, mas não queriam mudar o seu. Isso, meus irmãos, ajuda-nos a entender o quão importante é o ministério de visitação. O ministério de visitação é um ministério em que as pessoas se envolvem umas com as outras e elas são bênção uma na vida das outras. Elas são visitadoras e elas também elas hospedam, recebem. A ideia de que o Senhor visita a gente e Ele vai enviando os seus mensageiros, dando a ideia de que os missionários, podemos dizer, que não apenas aqueles que vão longe, os que estão perto também, nas redondezas, podemos envolver com eles e receber e sustentar e participar dessa obra, para que a paz de Cristo alcance as pessoas com quem eles vão levar a palavra e haja transformação. Haja transformação. Esse ministério é importantíssimo. O próprio Senhor visitou o povo de Deus e aqui visitou Abraão e o transformou com a sua presença, com a sua palavra e fazendo prova de Sodoma e Gomorra. Eu creio que você memorizou. Eu fiz questão de colocar dessa maneira: presença, palavra e prova. Porque palavra é para ser comunicado. Você pode levar essa palavra que você ouviu hoje de uma maneira que você memorizou: palavra, presença, palavra e prova. Deus faz prova, Deus julga. E é importante para que Abraão visse que Deus estava com ele, que ele protegeria e ele não precisaria ter medo. E ele falseou, e ele mentiu de novo. Mas o Senhor vem com a palavra de força, de ânimo para ele, para ajudá-lo a compreender. Você pode gravar, você tem que estar sempre disposto a ouvir a palavra. A Bíblia diz que temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Mas nós temos que estar pronto para ouvir, porque ouvindo a gente recebe aquilo, se a gente acolhe aquilo, a gente enche o coração, porque é do coração que procede as fontes da vida. Se a gente enche de tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, se alguma virtude há, se algum louvor, seja isso que ocupe, e assim o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ele vai transforma nós, transforma o ambiente onde a gente está. Então você pode falar da palavra, porque você pode ouvi-la bastante. Você ouve muita coisa, nós ouvimos muitas coisas, mas acima de tudo, nós precisamos da palavra. E a visita é um ministério muito importante, de tal maneira que nós vamos participar da ceia agora, porque nós lembramos da presença de Cristo, nós lembramos da palavra, e eis que estou convosco então ele deixou como um símbolo para lembrar que Ele sempre está conosco até aquele dia que Ele vai voltar.